Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e parei a nossa conversa no meio de uma discussão sobre planejamento estratégico. Se fosse uma aula presencial, seria aquele momento que o professor dá um intervalo para beber água, para ir no banheiro. Vocês pensam que é porque ele tem que pensar numa boa resposta, né? Foi pego de surpresa. E muitas vezes é isso mesmo. Mas o legal é deixar mesmo suspense no ar, as cabeças funcionando a 1000 por hora. Tudo fruto daquela perguntinha maldita que o professor não respondeu de bate-pronto. Pois bem, vamos continuar logo com o nosso debate. Mas será que eu já tenho uma boa resposta para a questão que foi levantada? Vamos fazer o seguinte, vamos rodar a vinheta para eu ter mais uns segundinhos para responder a vocês. No nosso primeiro vídeo sobre planejamento estratégico, terminou questionando quais os desafios que enfrentamos para nos tornar jogadores eficazes. Segundo o economista chileno Carlos Matos, que é o criador do método PES, Planejamento Estratégico Situacional, são 4 os principais problemas. Então, aparece aqui a imagem, são eles: saber explicar a realidade do jogo, saber delinear propostas de ação sob um ambiente de forte incerteza, saber pensar estratégias para lidar com os outros jogadores e com as circunstâncias, para a gente poder calcular bem o que a gente pode fazer em cada momento em relação ao que podemos fazer para alcançar os objetivos. E, por fim, a 4ª reflexão é saber fazer no momento oportuno e com eficácia, recalculando e completando o plano com um complemento de improvisação subordinada. Então, vamos começar falando aqui da nossa primeira questão: saber explicar a realidade do jogo. Vamos lembrar que o problema é que estamos aqui tratando com mais de um ator social, que tem mais de um ponto de vista e interesses distintos. Cada um deles tem um interesse. O Matos propõe que se busque uma explicação situacional. Então, para uma dada situação, cada ator vai ter uma explicação, vai ter uma interpretação. A explicação situacional propõe conhecer e diferenciar as diferentes explicações dos diversos jogadores e saber atribuir corretamente a cada jogador as explicações diferenciadas. Além de ser capaz de verificar se as jogadas dos jogadores são consistentes com as explicações que lhes atribuímos. Aí você pensa, bom, isso aí é um diagnóstico. Você pega a visão dos diversos atores e combina, articula e consegue ter uma explicação que atende a todo mundo. Eu respondo, não, não, de jeito nenhum. Esse diagnóstico é exatamente o oposto do que se quer numa explicação situacional. Esse diagnóstico é uma mistura de várias visões de forma a chegar numa única, que teoricamente seja uma visão objetiva ou uma visão com menos arestas. Não, aí você vai ter o quê? Você vai ter uma explicação genérica, tá certo? Que essa explicação genérica não vai ter representação de nenhum ator específico, porque ela é construída de partes de todos eles. Talvez ela só reflita o entendimento, a visão e os interesses da equipe de planejamento. Talvez e só. A explicação situacional que eu estou dizendo entende que cada ator social tem uma visão sobre o problema. E cada ator vai batalhar pelos seus objetivos, que podem ser conflitantes ou podem ser passíveis de cooperação. Somente tendo em conta as diferentes visões é que a gente vai poder abrir caminho para um entendimento. A gente vai poder discutir as diferenças, somente se a gente souber claramente quais são as diferenças e quais são os atores que estão lidando com essas diferenças. E se essas diferenças forem irreconciliáveis, a gente vai para o confronto. Mas se a gente conhecer a visão de cada um, a gente vai mais preparado para esse confronto. Então, como afirma Carlos Matos, em síntese, o primeiro problema é identificar corretamente os problemas e explicá-los situacionalmente. Quer dizer, diferenciar as explicações, para saber não apenas onde atuar para enfrentá-los, como também perante a quem
devemos fazê-lo. Vamos para o segundo desafio, saber delinear propostas de ação em ambientes de muita incerteza. Para discutir isso, vamos precisar deixar de lado esse quadro aí com os 4 desafios e vamos trabalhar aqui com um monte de diagramas que o Matos usou na sua explicação, né? O primeiro ponto é saber que nós e o planejamento convivemos dentro de um contexto. É o que a gente vê aqui nessa figura ao lado. Ela significa que a gente tem uma ação A que espera levar ao resultado B, mas essa ação A vai se desenvolver numa interferência dada pelo contexto beta. Só que o contexto é exatamente aí a nossa dificuldade, porque a gente não controla esse contexto. Se houver a possibilidade, a gente pode até ter um planejamento mais estruturado, pensar como essa nova figura aqui do lado. Ela significa que, se o contexto for beta 1, eu faço a ação A1 e chego em B. Mas se o contexto for outro, beta 2, eu não posso fazer a ação A1 e chegar no resultado que eu quero. Eu tenho que fazer, então, a ação A2 e vou chegar a B. Veja que essa alternativa pressupõe que eu posso escolher entre fazer A1 ou A2 e as duas alternativas, dependendo apenas da minha avaliação do contexto, vão me levar ao resultado pretendido. Matos ainda pensa numa terceira possibilidade que pode acontecer, né? Essa outra figura aqui. Se eu fizer A1 num contexto beta 1, eu obtenho o resultado B. Mas se eu fizer A2 num contexto beta 2, eu não vou chegar em B, mas eu vou chegar em C, um terceiro resultado, um outro resultado. Bom, esses exemplos, esses diagramas aí, eles estão aqui para deixar claro os dilemas de planejar num ambiente de incerteza. Afinal, não existem apenas duas possibilidades de contexto beta 1 e beta 2. Se a gente começar a pensar, a gente pode imaginar um beta 3, um beta 4, e cada vez mais as coisas vão ficando mais complicadas. É por isso que Matos diz que, por isso, a PES enfatiza a ideia do plano dual. Ou seja, um plano que sempre tem duas caras, um plano de ação e um plano de demandas e denúncias. No primeiro, né, no plano de ação, o governante assume a responsabilidade de atacar os problemas. Então, quando você tem esse plano feito a partir do planejamento estratégico situacional, o governante está dizendo quais são as prioridades que ele vai atacar. Agora, ao mesmo tempo, existe uma outra interpretação desse plano que o ator está reclamando a cooperação dos outros atores ou está denunciando a sua oposição. Então, se eu não tiver essa cooperação ou se eu tiver esses adversários, talvez eu não consiga alcançar os objetivos, já que o resultado de B não depende exclusivamente do seu plano de ação. E aí o bom político é aquele que vai dosar com sabedoria o plano de ação com o plano de demanda e de denúncias, né? De forma a sempre estar cuidando do seu capital político. Isso não é um pecado. Ah, eu sou técnico, não tenho capital político. Não é pecado, é algo necessário para fazer o planejamento andar. Por fim, a gente tem aqui, então, vamos tomar tudo aqui com um diagrama mais complexo, que é a visão do processo de planejamento por parte do Matos. Nessa imagem, a gente está vendo ali VP, são as variantes dessa disputa em questão, né? Então, vamos ver um exemplo aqui de planejamento em saúde. Então, VP são as variantes da disputa do planejamento em saúde. E VO são variantes de outras disputas. Então, é uma variante que vem da disputa política, uma variante que vem da conjuntura econômica, né, de outros assuntos, mas que acabam influenciando na nossa disputa em questão. Sabe? É tipo uma guerra na Ucrânia que aumenta o preço da cenoura no Brasil. Quando eu estou falando em variantes, eu estou falando de circunstâncias que o planejador não controla e tampouco conhece como ela vai variar. Ou seja, você não tem capacidade de predizê-las. E aí, lá na parte de cima, você ainda tem um VI, que são o quê? As invariantes. Invariantes são os contextos em que o jogador não controla, mas ele conhece, ele sabe bastante bem qual é a tendência de variação desse contexto.
Então, são situações que, mesmo fora do seu controle, ele tem uma possibilidade de predizer. E a gente ainda tem lá em cima o S, que é de surpresa. São eventos que podem ocorrer com uma probabilidade baixa, muito baixa, né? Então, provavelmente não vão ocorrer, mas se eles ocorrerem, eles têm um impacto sensível, positivo ou negativo, sobre os objetivos do plano de um jogador. Pois esses três processos aí, as variantes do jogo e de fora do jogo, as invariantes e as surpresas, acabam influenciando o contexto, que é esse beta aí no meio da parte de cima. Então, Matos entende que existem técnicas de cenário, de absorção de incerteza, que podem ajudar com as variantes ou com as invariantes. E existe a possibilidade de você pensar num plano de contingência que pode ajudar com as surpresas. E veja a ênfase no ajudar, não no resolver. Pois como são possibilidades infinitas, nunca se sabe se os planos de contingência ou se as técnicas de cenário vão ser suficientemente adequados. Então, o contexto beta sempre vai ser impactado por esses processos aqui citados e sempre vão trazer uma incerteza para essa nossa discussão. Por outro lado, na parte de baixo da figura, temos o planejamento. Então, o que ele está dizendo é que se você tiver uma boa direção estratégica adotada, se você fizer uma boa análise de vulnerabilidade e confiabilidade do plano, se você tiver uma boa avaliação das operações antes e pós, né, isso acaba por ditar uma qualidade do plano e da sua gestão. Então, veja, a gente tem em cima da imagem uma força desorganizadora que vem do contexto, que vem das variantes, das invariantes e das surpresas. E embaixo na imagem nós temos uma força organizadora, que se liga à qualidade do planejamento e à gestão do plano. E a conclusão que a gente tem é que quanto maior for a qualidade do planejamento, mais certo será que a ação A chegará no seu objetivo B. Mas veja o que Matos diz. Ele aponta que o plano fecha um espaço de possibilidades que a realidade mantém aberta. Então, a gente determina, né, um plano bem feito, uma possibilidade mais restrita de mudanças de contexto, apesar de que, na realidade, elas continuam muito maior, mas a gente age sobre um espectro muito menor de possibilidades de conjuntura. E o Matos diz, se você fizer isso bem feito, vai ser totalizante, vai ser satisfatório, vai ser pouco vulnerável, mas sempre vai ser incompleto, pois refere-se apenas a uma interpretação das muitas outras interpretações futuras que o futuro encerra. Por isso ele mantém que o planejamento é uma obra aberta. Na sua definição, ele chega a falar num produto momentâneo. Portanto, delimitar propostas de ação sob forte incerteza requer estar aberto e preparado para ajustes e alterações incessantes, como a gente vai ver no nosso quarto desafio. Vamos retornar àquele nosso quadro de desafios. Depois de saber explicar a realidade do jogo e delinear propostas de ação, ainda devemos pensar em estratégias para lidar com os outros jogadores e com as circunstâncias, para calcular o que a gente deve fazer a cada momento. Ou seja, devemos pensar estratégias para tornar o plano viável. E esse ponto é fundamental. Matos diz que não basta apenas ter um melhor planejamento tecnicamente formulado, mas precisamos também saber lidar com os outros jogadores e com as circunstâncias do jogo. Numa frase de efeito, ele fala que um jogador pode dispor de boas cartas no jogo de baralho, mas se não souber jogá-las, ele vai acabar perdendo para outro, mesmo que esse outro tenha cartas inferiores. O que precisamos estar atentos aqui? Precisamos estimular quais são os atores relevantes no jogo que estamos propondo. Qual a motivação e o peso de cada ator? O que nos leva a considerar um interesse e a forma desse interesse de participar ou não do jogo, né? Pode ser um apoio, pode ser um conflito, pode ser indiferença. Também precisamos avaliar o valor ou a importância que cada ator atribui a cada ação, que pode ser uma importância alta, média ou baixa, e considerar as estratégias possíveis em cada interação. Dentre as várias estratégias
possíveis, eu destaco o uso da autoridade, a cooptação, a negociação, o confronto, a dissuasão. Quando eu falo de estratégia possível para cada interação, é porque, numa determinada ação, eu posso interagir com o ator A utilizando a minha autoridade sobre ele. E no ator B, eu considero que é melhor usar a negociação. Mas quando a gente está tratando de outra ação, eu posso manter a mesma estratégia para o ator A, mas pensar que para o ator B é melhor agora agir buscando uma cooptação ou mudar as ações. Enfim, cada interação, em cada ação, com cada ator, eu posso desenvolver uma estratégia diferente. Dá para pensar em muitas alternativas, né? E vamos pensar que para você definir essas estratégias diferentes de alternativas, a gente deve considerar o peso e a motivação de cada ator. E, por fim, saber jogar implica em saber fazer, no momento oportuno e com eficácia, recalculando e completando o plano com um complemento de improvisação subordinada. Para falar disso, no artigo, o Matos começa lembrando a oposição básica que move o esforço humano, que se dá entre o planejamento e a improvisação. Uma vez que aquela fase da gente desenhar o plano acaba, começa a tarefa de tirá-lo do papel. É nesse momento que aparecerão forças que vão puxar para o improviso. E a improvisação é fruto de um cálculo rápido, ágil, que é algo muito mais atraente do que um processo de planificação tecnocrático e lento. Então, uma constatação é que a velocidade com que o fazer opera torna o improviso mais atraente e pesa contra o planejamento. Por isso que Matos alerta, o plano deve ser um cálculo superior à improvisação, para o que deve não apenas ser oportuno, mas também profundo e acertado. Mas aí ele propõe um sistema de planejamento modular, ou seja, módulos pré-concebidos que podem ser rearranjados de acordo com a conjuntura. Lendo ali, pareceu algo muito esdrúxulo, e eu acho que somente alguém com muita experiência conseguiria tocar algo assim, né? É uma parte confusa do texto. Mas, ainda nesse tema, o Matos tem boas contribuições muito interessantes. Lembrando que a conjuntura é muito incerta, imutável, o autor diz que nenhuma técnica de planificação é segura diante da incerteza do mundo real. E, enfim, devemos nos apoiar em nossa capacidade para acompanhar a realidade e corrigir a tempo os nossos planos. Para isso, muito mais importante do que formular um plano é a capacidade contínua da planificação refazer os cálculos a tempo e toda vez que as circunstâncias o mereçam. E aí ele dá um exemplo muito bom, né? Ele analisa um cachorro correndo atrás de um coelho. Ele diz, o cachorro tem zero capacidade de prever os movimentos do coelho. E como é que ele consegue pegar o coelho? O cachorro se garante na capacidade de reagir com rapidez diante do inesperado movimento do coelho. Se o cão adotasse um plano único e depois seguisse cegamente, mesmo que esse plano no começo fosse o melhor possível, ele ia falhar. Então, o plano, na verdade, todo ele é baseado no sistema de acompanhamento dos movimentos do coelho. Então, é certo que devemos diminuir o raio da improvisação. E pulando a ideia do planejamento modular, que, como eu falei, é uma coisa bem estranha, a gente pode pensar que diminui o raio da improvisação, destacando a necessidade de manter o foco no objetivo a ser alcançado sem se perder. Tá? Então, o cachorro está atrás do coelho, e o coelho, quando ele muda de caminho, o cachorro não fica olhando a paisagem, ele está com foco no coelho. Né? E uma capacidade de monitoramento e recálculo com agilidade, que também é fundamental. Então, quando o coelho muda o seu caminho, rapidamente o cachorro também muda atrás dele. Portanto, uma direção que seja capaz de reorientar a ação sem perder o foco no objetivo deve ser auxiliada por um sistema eficaz de monitoramento. E são esses 4 temas que dão liga para o que o Matos chama de 4 momentos do planejamento estratégico situacional.
A discussão sobre a explicação situacional, que identifica a visão dos diversos atores, é a base do que ele chama de momento explicativo, né, que é o momento que explica o que foi, o que é, ou o que tende a ser, se não tiver nenhuma intervenção. O debate sobre definições de propostas em tempos de incerteza leva ao momento normativo ou prescritivo, que é onde se pensa as ações que devem ser realizadas de forma articulada para a gente alcançar esse objetivo. A interação com os atores e com as circunstâncias levam ao momento estratégico, que é o momento de se criar as condições políticas para a gente conseguir executar as propostas definidas no momento normativo. E, por fim, tem o momento tático-operacional, que é o momento da ação. A ação, porém, nunca é a mera execução do plano, mas uma constante adaptação do planejamento às circunstâncias do momento. Pois bem, essa foi uma brevíssima exposição do método estratégico situacional, o PES, que é uma das metodologias possíveis de planejamento estratégico. Existem outros exemplos de planejamento estratégico além do PES. Por exemplo, tem o planejamento por objetivos, tem o quadro lógico, tem o Balanced Scorecard. Todos esses planejamentos, além do PES, se preocupam com contextos dinâmicos, com atores ativos. Para entender melhor essas metodologias, um vídeo no YouTube não dá conta. Então, eu vou deixar o artigo do Carlos Matos, onde ele apresenta o PES. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E nessa playlist a gente ainda vai discutir outros textos, especialmente alguns referentes ao Balanced Scorecard. Então, nesse momento, eu agradeço a atenção e bons estudos a todos e todas.